Começa agora mais uma edição do Revista, comigo, Daniele Vieira, e outras participações ao longo do programa. Em um cenário em que o desemprego no país só cresce, chegando a registrar a 7ª alta mensal consecutiva na casa dos 7,5%, boas ideias são sempre bem-vindas. Mas empreender não exige só criatividade. Fazer uma análise de mercado, estabelecer preços competitivos e buscar financiamentos viáveis pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Confira na matéria a seguir. O que você diria de um moletom que se transforma em mochila? Ou de uma bolsa que pode servir para trocar fraldas de bebês? E de um cupcake salgado? Essas foram algumas ideias trabalhadas pelos alunos do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil do Sebrae MG, no espaço Plug Minas. A gente localizou uma demanda muito grande nos moletons, porque muita gente não faz mais a utilização, perde muito e tudo. Então, já existia a t-shirts, que é uma blusinha, uma regata que vira uma bolsa. Então, partindo dessa ideia, a gente pensou em por que não tentar no moletom, né? A ideia simples foi executada por um grupo de 5 alunos. Eles pegaram uma blusa de frio e adaptaram. E a pessoa pode optar por usar a peça como roupa ou mochila. Já essa estudante observou as necessidades das mães e resolveu criar esta bolsa, que tem a função de auxiliar a troca de fralda dos bebês. A bolsa trocadora de bebês, essa bolsa aqui que por dentro possui algumas partes com bolso e a parte para trocar o bebê, foi uma ideia que nós tivemos através da percepção que nós tivemos do mercado, né, que ainda não tinha, e percebendo a dificuldade de várias mães quando elas saíam, que tinham que levar uma bolsa, mais a bolsa do bebê, mais outra bolsa para colocar a fralda e outras coisas. Então aqui a gente resolveu juntar tudo para deixar bem mais prático e fácil para a mãe. E os conhecidos cupcakes não ficaram de fora. Os alunos criaram uma versão salgada do famoso bolinho. Nós desejamos, no momento, era inovar, que é uma das características do empreendedor. Porque empreendedor não é só aquele que administra a empresa, é aquele que é corajoso, persistente, inovador, que foi o nosso caso. Então nós inovamos a ideia do cupcake, nós fizemos o cupcake salgado, porque é uma comida assim, que ela é muito rápida de ser consumida e você pode achar, digamos que quase em qualquer lugar. A gente é movido por aquilo que te dá prazer, aquilo que te faz feliz, aquilo que a gente acredita, né? E a partir do momento que eles vêm, que eles estão desenvolvendo e que a gente acredita no processo, do projeto deles, é muito bacana. Tiago resolveu deixar o emprego para investir no próprio negócio e começou aplicando pouco dinheiro. Eu comecei com R$24. Com esses R$24 eu comprei 2 canecas de porcelana e uma caneta para fazer a pintura na porcelana. E aí eu comecei a fazer os desenhos na caneca. Com apenas 2 canecas eu fiz 30 artes diferentes, porque se eu levasse as canecas ao forno, a tinta ia fixar. Aí o que eu fiz? Eu pintei 2, tirava foto, jogava na página, depois apagava aquelas imagens e fazia outras artes diferentes. E aí eu comecei vendendo para amigos, para parentes aqui no ciclo da Redondeza. E eu comecei a multiplicar aquilo, vendia as 2, depois começava a comprar 4, vendia as 4, comprava 8. É fundamental ter uma gestão adequada desse negócio. Quando a gente fala de financiamento de pequenos negócios, existem algumas alternativas disponíveis hoje no mercado e que cada empreendedor precisa avaliar qual que é a sua possibilidade de captar recursos no mercado para capital de giro e investimento. Logo, o jovem empreendedor percebeu que para crescer era necessário buscar ajuda. Quando a gente busca conhecimento, a gente tem mais facilidade para identificar oportunidades. Então, o conhecimento ele ajuda isso a gente. E eu utilizei isso muitas vezes em prol do meu empreendimento para elevar a questão da qualidade, da entrega, do atendimento ao cliente. Normalmente, as empresas nascem com o recurso próprio do empreendedor, seja uma poupança, um FGTS, ou um recurso emprestado de um parente. Esse é o recurso que normalmente os empreendedores utilizam. Alguns empreendedores também não precisam de recurso para iniciar, porque se ele trabalha com a venda da força de trabalho dele, às vezes ele recebe o recurso antecipado do seu cliente. O fato é que uma linha de crédito de financiamento bancário para quem está começando o negócio é sempre mais complicado, porque ele tem dificuldade de mostrar para o banco o fluxo financeiro que ele tem, de oferecer garantias. E o Tiago já pensa no futuro crescimento da microempresa.
A ideia é expandir os negócios para novos segmentos. A gente já tem um plano de carreira que a gente estipulou em média de 5, 6 anos para Barril Criativo. A gente quer consolidar a nossa loja virtual, colocando novos recursos de forma que o próprio cliente possa personalizar no site. Depois disso, a gente quer buscar um local para aplicar a nossa loja física, e isso vai ser o motor para medir o último passo, que a gente pensa em franquear a Barril Criativo. Para empreender, não basta um livro de receitas, mas apenas criatividade, planejamento e inovação. E, claro, buscar a ajuda de um especialista. A primeira dica que tem que ficar para o empreendedor que está iniciando, que ele precisa ter um bom histórico de relacionamento com o sistema financeiro. E que na medida que o negócio dele está nascendo e se desenvolvendo, que ele realmente movimente a conta no banco, né, e que ele procure aquela linha de financiamento que tem a ver com a modalidade que ele precisa. Aplicar o dinheiro para obter lucro ou, no mínimo, não ter prejuízos. Quais são as regras, se é que elas existem na hora de investir? Para esclarecer as dúvidas, eu recebo aqui no estúdio o educador financeiro Felipe Souza. Felipe, seja muito bem-vindo ao Revista. Obrigado. Então, Felipe, essas regras existem para investir? Bom, tratando de investimento no mercado empresarial, a primeira regra que a gente tem que ter é fazer um plano de negócios. Testar a ideia no papel, porque se ela não funcionar, a gente pode partir para outra ideia sem ter prejuízo. E diante desse atual cenário, né, econômico do país, em que a economia está um pouco desequilibrada, será que agora é o momento da criatividade falar mais alto e as pessoas investirem? O brasileiro já é criativo por natureza e sempre há oportunidade de investir. E além do mais, as pessoas com essa questão do empreendedorismo, elas podem ter grandes oportunidades nesse momento. Quando a crise passar, podem colher, inclusive, frutos melhores. Para investir, existem perfis, por exemplo, uma pessoa mais jovem e uma pessoa mais adulta, tem formas diferentes de investir? Formas diferentes sempre tem, mas em relação ao perfil, à idade, não importa muito. O mais importante é a pessoa querer empreender, querer desenvolver a sua ideia e fazer ela funcionar. Você é jovem, né? Está no mercado aí agora. O que te motivou a seguir esse caminho? A minha experiência e a minha missão. Eu me descobri como educador financeiro, identifiquei que tinha muita gente que precisava do meu tipo de trabalho e resolvi empreender. Durante a sua carreira, né? Quais são as dicas que você dá sempre assim para as pessoas, para os seus clientes? Bom, aí o investimento depende muito do perfil da pessoa, se ela é mais arrojada, se ela é mais conservadora, né? Mas pensando no aspecto de empreendedorismo, é testar a ideia. Primeiro tem que estudar bastante, porque simplesmente você achar que a sua ideia vai funcionar, não testar, colocar dinheiro, gastar tempo naquilo dali para depois não vingar, é muito custoso. Então a criatividade só não é o suficiente, né? Tem que procurar um especialista. Tem que procurar ajuda, né? O Sebrae mesmo, ele oferece uma série de oficinas, uma série de cursos na área financeira, de gestão de pessoas, de marketing, vendas, e pode auxiliar aí o pequeno empresário ou ao aspirante ao empreendedorismo tá seguindo um caminho mais orientado, um caminho mais bem pavimentado. Você também escreveu um livro, né, Jovens Investidores. Quando você lançou ele? Qual que é a expectativa? Bom, a ideia é que a gente possa, junto com o Rosa, um amigo meu lá do Rio Grande do Sul, que a gente possa estar desenvolvendo um trabalho em estar orientando as pessoas em termos de finanças pessoais, que é a minha parte no livro, finanças pessoais, dívidas, um pouquinho sobre investimentos, e a parte dele muito sobre empreendedorismo, para inspirar as pessoas a desenvolverem o próprio negócio, a criar a própria vida. Felipe, e o que tem de mais interessante hoje para as pessoas investirem? No mercado financeiro, nós temos uma modalidade de investimento ainda pouco conhecida, infelizmente, que é o Tesouro Direto. É uma forma de você aplicar dinheiro emprestando para o governo federal, tendo juros por conta disso, né? E está tendo rentabilidades melhor do que a caderneta de poupança. Isso num prazo relativamente curto, dentro de uns 2 anos mais ou menos, você já consegue vencer a caderneta de poupança
mesmo tendo custo como imposto de renda. Na matéria que nós fizemos, né, nós visitamos o núcleo juvenil do Plug Minas e lá muitos jovens desenvolvem alguns projetos de investimentos. E você, assim, né, ao longo da sua vida, você começou também muito jovem ou foi uma questão que você começou agora? Não, eu costumo dizer que eu sou filho da oportunidade, filho da crise de 2008. Comecei a investir em bolsa naquela época, exatamente no fundo do poço, né? Outubro de 2008. Conhecia pouco na época, aprendi bastante lendo, estudando. Depois eu fiz minha especialização no ano seguinte e a minha decisão naquele momento foi acertada. E quais outros tipos de negócio que você investiu ou você continuou só em bolsa? Eu basicamente investi em mercado financeiro, bolsa de valores e títulos do governo, títulos do Tesouro Direto. Do seu livro, voltando um pouquinho aqui, o que ele aborda? Assim, você dá dicas? O que tem de mais interessante aqui no seu livro? Tratando especificamente da parte de investimentos, eu abordo um pouco, inclusive, sobre essa questão de investimento básico, Tesouro Direto, exemplifico algumas coisas, né? E um cenário que, infelizmente, a gente tem hoje mostra como é que resolvem dívidas, que é, digamos assim, a chaga que a maioria da população está sofrendo atualmente. Qual que é a dica que você deixa para o nosso público de casa que está pensando em investir agora? Primeira coisa, se for abrir o seu próprio negócio, estuda bastante, procura ajuda, procura desenvolver a ideia, fazer um plano de negócios, testar a ideia no papel e se ela funcionar, se for viável, coloca para frente porque tem grandes chances de se tornar aí um sucesso. Muito obrigada, Felipe, pela sua participação aqui no nosso programa e trazer essas dicas, né, para a gente que está aí nesse momento de crise, né, no país. Eu agradeço a oportunidade e espero ter contribuído aqui um pouquinho para vocês. Eu vou para um rápido intervalo, mas conto com você no próximo bloco. Na sequência, o Revista traz os detalhes da terceira semana da fotografia. Acompanhe também as cores da cultura indiana no festival que movimentou a capital. E mais, Clara Senra está de volta com as novidades de mais um circuito gastronômico. É já já, não saia daí!